Você já imaginou que existem animais tão raros que nem mesmo um biólogo dedicado conseguiria ver na natureza? Alguns deles estão sumindo do planeta Terra, e o mais triste é que podem desaparecer ainda este ano. Neste vídeo, vamos conhecer 15 criaturas que são mestres do disfarce, e ver uma delas já seria motivo para se gabar a vida inteira, desde um marsupial com menos de 10 indivíduos restantes, até peixes que andam no fundo do mar usando suas barbatanas como pernas. Alguns se escondem nas florestas densas, outros vivem nas profundezas do oceano, e a criatura número 1 é tão rara que a história registra apenas 3 encontros. Qual delas você achou mais chocante? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder as próximas curiosidades. Na posição 15, a vaquita. A vaquita é o mamífero marinho mais raro do planeta e, infelizmente, restam apenas cerca de 10 indivíduos. Isso mesmo, uma espécie inteira que você pode contar nos dedos e ainda sobram dedos. Em 2024, todas as vaquitas restantes vivem no Golfo da Califórnia, no México. Tente imaginar, uma espécie inteira que mal encheria uma sala de reuniões. As vaquitas medem cerca de 1,5 metros e são facilmente reconhecíveis pelas manchas escuras ao redor dos olhos, como se tivessem passado a noite em claro, e um anel preto ao redor da boca, o que as deixa muito fofas. Mas não se deixe enganar pela aparência, porque a história por trás é de partir o coração. Em 1997, elas tinham cerca de 600 indivíduos. Apenas algumas décadas depois, a pesca ilegal com redes de emalhar levou essa espécie à beira da extinção. Em 2017, o projeto de resgate Vaquita CPR tentou salvar uma fêmea, mas ela morreu de estresse, forçando a interrupção do programa. A cada ano, as vaquitas continuam morrendo presas nas redes de pesca da totoaba, um peixe cuja bexiga natatória é traficada por $100 mil o quilo. Em 2022, o monitoramento acústico registrou apenas 8 chamados diferentes, indicando que a população estava abaixo de 10 indivíduos. Será que teremos que admitir que as vaquitas podem ser extintas na nossa geração? Organizações de conservação prevêem que elas podem desaparecer completamente antes de 2030. A natureza criou essa espécie única, e os humanos estão assinando a sentença final. Comente se isso te tocou. Na posição 14, o okapi. Essa girafa com roupa de zebra brincou de esconde-esconde com a humanidade por séculos. Prepare-se para conhecer o unicórnio da vida real da África. O okapi só vive nas densas florestas do Congo, e só em 1901 a ciência ocidental o encontrou. Antes disso, muitos pensavam que era apenas uma lenda para contar histórias. A aparência do okapi é uma mistura inesperada. Corpo de girafa, pernas traseiras listradas como zebra, um toque de antílope e um casaco marrom chocolate que o deixa elegante. O okapi mede cerca de 2 metros de altura e tem uma língua azul de 45 centímetros, tão longa que pode limpar os próprios olhos e ouvidos sem ajuda. O interessante é que ninguém sabe exatamente quantos existem, porque eles vivem em florestas tão densas que, ao entrar, você perde o sinal, a direção e a esperança. Em 2012, as estimativas variavam de 10 mil a 35 mil indivíduos, um número enorme que mostra o quão bem eles se escondem. Em 2013, o assassinato de 14 okapis em um centro de conservação chocou o mundo. Eles são tão raros que guias locais com 40 anos de experiência na floresta só viram okapis 2 ou 3 vezes na vida. A natureza escondeu essa criatura no coração da África por milhares de anos, e o okapi continua muito sério em seu jogo de esconde-esconde. Na posição 13, o ajolote, também conhecido como axolote. Esta é uma criatura que hackeia o jogo da vida com a capacidade de regenerar o cérebro.
o que já parece inacreditável. O ajolote é um tipo de salamandra mexicana extremamente especial, porque nunca cresce, vivendo a vida inteira em um estado de eterna juventude. Na verdade, eles só existem nos canais de Xochimilco, perto da cidade do México. Mas qual é o seu maior superpoder? O ajolote pode regenerar o cérebro, o coração e a medula espinhal, tipo um personagem principal de filme de super-herói. No entanto, na natureza, eles estão quase extintos. Em 1998, havia 6.000 indivíduos por quilômetro quadrado. Em 2014, restavam apenas 35 indivíduos devido à poluição e urbanização. Em 2018, 2 semanas de busca resultaram em um redondo zero. Ironicamente, milhões de ajolotes vivem em laboratórios. Em 2020, um cientista levou 3 anos para encontrar um único indivíduo selvagem. É tão raro que vê-los é como ganhar na loteria. Na posição 12, o kakapo. Este é um papagaio que não sabe voar, mas cheira a perfume natural. O kakapo é o papagaio mais raro e peculiar do planeta. Ele não voa, pesa até 4 quilos e prefere andar à noite para não cansar as asas. Em 2024, restam apenas 247 indivíduos no mundo. E o mais especial é que cada um tem um nome próprio. É rastreado por GPS e monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais cuidado do que celebridades. Cada indivíduo vale milhões de dólares em esforços de conservação. E não para por aí. O kakapo ainda exala um cheiro doce de mel com flores. Um perfume natural. Houve um tempo, em 1974, em que restavam apenas 18 machos da espécie. Parecia que tudo estava perdido. Felizmente, a população foi salva a tempo. Quer conhecer um kakapo? Precisa pedir permissão ao governo da Nova Zelândia. Realmente raro e difícil de encontrar. Na posição 11, o golfinho do Irrawaddy. Esta é uma espécie de golfinho que sabe fazer negócios com os humanos. Os golfinhos do Irrawaddy vivem em rios e áreas costeiras do Sudeste Asiático e, atualmente, restam apenas cerca de 7.000 indivíduos. Eles têm uma cabeça redonda e fofa, sem bico pontudo, e sempre parecem estar sorrindo socialmente. Mas o ponto alto é a parceria com os pescadores de Mianmar. Por centenas de anos, os golfinhos batiam as barbatanas para alertar sobre os peixes e os pescadores compartilhavam a presa. Uma colaboração sem contrato, mas extremamente confiável. Infelizmente, em 2015, restavam apenas 6 indivíduos idosos que ainda se lembravam dessa tradição. Em 2018, a população no rio Mekong caiu para 85 indivíduos devido a barragens hidrelétricas. Em 2020, o rio Mahakam, na Indonésia, registrou apenas 3 indivíduos. O mais doloroso é que, em 2022, o último golfinho colaborador morreu, encerrando uma tradição milenar. Uma bela história que está se tornando uma memória. Na posição 10, o tubarão-anjo. Este é um tubarão achatado como um tapete que respira no fundo do mar. Conheça o tubarão mais achatado e também o mestre do esconde-esconde do oceano. O tubarão-anjo tem um corpo achatado como uma raia, e sua especialidade é se enterrar na areia, deixando apenas os olhos para fora para observar o mundo. Tipo, estou aqui, mas não estou. Antigamente, eles eram muito comuns no Mediterrâneo e no Atlântico, mas agora, o tubarão-anjo está em estado de conservação extremamente crítico. Em 2019, cientistas marinhos registraram apenas cerca de 100 indivíduos ao longo da costa europeia. Dá um calafrio só de pensar. Você consegue imaginar um tubarão que passa 95% da vida parado, fingindo ser areia do mar? O mais triste é que, nos anos 80, pescadores capturavam milhares deles por ano. No entanto, em 2015, esse número caiu para menos de 5 por ano.
Não porque eles ficaram mais bonzinhos, mas porque os tubarões quase acabaram. Em 2020, um mergulhador nas Ilhas Canárias conseguiu fotografar um tubarão-anjo após 15 anos de busca, e a foto viralizou imediatamente. Eles podem atingir até 2 metros de comprimento, viver 35 anos e esperar pacientemente por suas presas como um mestre zen na areia. Em 2022, um programa de monitoramento nas Canárias identificou apenas 32 indivíduos únicos através de seus padrões de pele. Eles são tão raros que os cientistas estão dispostos a oferecer recompensas por cada avistamento confirmado. A natureza criou este mestre do disfarce, e os humanos o estão exterminando rápido demais. Não se esqueça de assistir ao nosso vídeo sobre galinhas exóticas raras e marque seus amigos que amam tubarões raros. Em nona, o panda vermelho, a joia introvertida do Himalaia. O panda vermelho é tão único que foi classificado em uma família própria, tipo, não gosta de compartilhar a mesa para evitar o burburinho. Eles parecem macacos de pelo ruivo, cauda felpuda e listrada, um rostinho fofo, mas com uma vibe de por favor não me incomode. Na natureza, restam menos de 10 mil indivíduos, vivendo em florestas de bambu nas montanhas do Nepal, Butão e China. Infelizmente, em apenas 20 anos, a população diminuiu em 50%. Eles são extremamente solitários. Macho e fêmea só se encontram por alguns dias a cada ano para acasalar, e depois, cada um para sua casa. Em 2017, os guardas florestais no Nepal tiveram que patrulhar por 8 anos para ver é realmente muito raro na natureza. Os pandas vermelhos passam até 80% do tempo nas árvores, apenas comendo bambu e dormindo. Uma rotina que muitos de nós sonharíamos em ter. Em 2019, armadilhas fotográficas instaladas no Butão registraram pela primeira vez a imagem de uma mãe e seus filhotes gêmeos, após 10 anos de monitoramento contínuo. Foi realmente um momento de ouro. Mas aí, em 2020, 5 indivíduos foram caçados ilegalmente na Índia, causando uma onda de indignação global. Apesar de serem tão fofinhos, a pelagem densa os torna mais vulneráveis às mudanças climáticas, o que é preocupante, né? Em 8º lugar, temos o cão cantor da Nova Guiné, um cachorro que uiva como lobo e canta como um legítimo cantor de MPB. É, sem dúvida, um dos cães mais raros e talentosos do nosso planeta. O cão cantor da Nova Guiné foi considerado extinto na natureza por 50 anos, até ser redescoberto, de surpresa, em 2020. O mais especial neles não é a aparência, mas sim a voz única. Parece um uivo de lobo, mas com a melodia de uma baleia. É algo que, ao ouvir uma vez, você nunca mais esquece. Em 2016, havia apenas 200 indivíduos em cativeiro no mundo todo, todos descendentes de 8 cães originais dos anos 1960. Em 2020, cientistas confirmaram a existência de 15 indivíduos selvagens através de testes de DNA. Em 2021, pela primeira vez em 45 anos, foi gravado um coro natural desses cães na natureza. Eles vivem em altitudes que variam de 3.000 a 4.000 metros, tão misteriosos que os nativos consideram um encontro com eles um presságio espiritual. Em 7º lugar, temos o orangotango de Sumatra. Uma espécie tão rara que se você vir vale a pena tirar uma foto e se gabar o ano inteiro. O orangotango de Sumatra é o primata mais raro do mundo. Atualmente, existem apenas cerca de 14 mil indivíduos vivendo em florestas cada vez mais fragmentadas na Indonésia. Comparados aos seus primos de Bornéu, eles são mais esbeltos, com cabelos mais longos, parecendo verdadeiros artistas da selva. Mas a cada ano, cerca de 1.000 indivíduos desaparecem devido ao desmatamento. É de gelar a espinha. Em 2018,
os cientistas descobriram o orangotango de Tapanuli, mas a alegria durou pouco ao saber que restavam apenas 800 indivíduos. Eles passam 95% do tempo nas árvores, são extremamente inteligentes, usam 32 tipos de ferramentas e até usam folhas para limpar a boca. Esses arquitetos da floresta estão perdendo suas casas a cada dia. Na sexta posição, temos o pavão argus, uma ave com penas de 2 metros, mas que é mais difícil de encontrar do que ganhar na loteria. O pavão argus é considerado a obra-prima mais misteriosa das aves florestais do Sudeste Asiático. Este pavão possui uma cauda de até 2 metros, coberta por centenas de olhos dourados que parecem pinturas feitas à mão. Eles vivem escondidos nas florestas de Bornéu, Sumatra e Malásia, e são tão tímidos que, ao menor sinal de gente, somem como ninjas. Para os ornitólogos, avistar um pavão argus é considerado o evento do ano. O mais espetacular é o ritual de acasalamento elaborado. O macho limpa as folhas do chão, criando um palco circular de 3 metros de diâmetro, e então exibe sua plumagem gigante como se estivesse desfilando em um evento de alta costura. Foi só em 2015, após 5 anos de armadilhas fotográficas, que esse ritual foi registrado por completo em Bornéu. A população de pavões argus na natureza ainda é um mistério, pois a floresta é muito densa. Em 2018, um ornitólogo britânico passou 43 dias procurando e não conseguiu avistar um único exemplar. O canto dele soa como metal batendo e só é emitido por 2 minutos ao amanhecer. Em 2020, um guia malaio com 30 anos de experiência confessou que só encontrou o pavão argus 4 vezes na vida. Cada pena da cauda possui até 40 olhos perfeitos. Realmente, uma obra-prima emplumada que a natureza fez questão de esconder a 7 chaves. Em quinto lugar, temos a preguiça anã de 3 dedos, uma espécie inteira que vive apertada em uma ilha pequena como a palma da mão. Esta é a menor e mais rara preguiça do planeta. Tão rara que, se fizéssemos uma chamada, eles provavelmente dormiriam antes de terminarmos. A preguiça anã de 3 dedos vive exclusivamente na ilha Escudo de Veráguas, no Panamá, que tem uma área de apenas 4 km², menor que muitos bairros por aí. A população total atual é de menos de 500 indivíduos, o que é de cortar o coração. Você consegue imaginar uma espécie inteira presa em um mapa tão pequeno quanto um parque? Elas são 40% menores que as preguiças comuns, pesando apenas 2,5 kg. Se você as pegasse no colo, seriam mais leves que uma mochila escolar. O preocupante é que, em 2013, levantamentos registraram apenas 79 indivíduos, o que as colocou oficialmente na lista de espécies criticamente ameaçadas. O mais inacreditável é que elas passam a vida inteira em apenas 5 árvores de mangue vermelho. Em 2018, um biólogo passou 3 semanas na ilha e só encontrou 2 exemplares. Em 2019, um furacão de categoria 3 atingiu a ilha, e os cientistas temeram que 30% da população tivesse desaparecido. Elas são tão lentas que algas crescem em seus pelos, camuflando-as de verde e mostrando que são preguiças de verdade. Infelizmente, em 2020, moradores relataram que turistas ilegais estavam capturando as preguiças para tê-las como animais de estimação, enquanto a ilha ainda não tinha uma área de conservação oficial. Compartilhe se você acha que esta ilha precisa de uma proteção ainda mais rigorosa. Em quarto lugar, a tartaruga gigante de casco mole do Yangtze. Uma espécie tão rara que, se fossem para um churrasco, não encheriam nem uma mesa de bar. Esta é a tartaruga mais rara do mundo. Tão rara que, se fizessem um almoço de família, ainda sobrariam cadeiras. Atualmente, restam apenas 4 indivíduos registrados. 2 no zoológico de Suzhou, na China,
uma no lago Dong Mo e outra no lago Xuan Can, no Vietnã. Dá para ver que o futuro dessa espécie é tão frágil quanto um casco rachado. O mais triste é que o destino de toda a espécie está nas costas desses 4 anciãos. Elas podem chegar a 2 metros de comprimento, pesar 100 quilos e viver mais de 100 anos. Mas o problema é que só começam a reproduzir depois dos 30 anos. Em 2019, a última fêmea em Suzhou morreu durante um procedimento de inseminação artificial, deixando um macho solteirão por força do destino. Em 2020, a descoberta de mais um indivíduo no Vietnã, usando sonar, deixou o mundo em polvorosa. Mas em 2021, os cientistas admitiram que as chances de salvar a espécie eram de menos de 5%. Em 2022, o DNA ambiental confirmou a existência de pelo menos mais um indivíduo, mas ninguém sabe ainda onde ele está. Posição 3. Mico-leão dourado. Pequenino no tamanho, mas com a imponência de um verdadeiro rei da selva em miniatura. O mico-leão dourado é considerado o primata mais bonito do Brasil, com uma pelagem dourada que brilha como o sol e uma juba que dá vontade de ficar admirando para sempre. Mas não se deixe enganar pela sua aparência fofa, não. Em 1970, restavam apenas 200 indivíduos em todo o mundo, vivendo espalhados em pequenos pedaços da Mata Atlântica. Felizmente, esta é uma história de conservação com final feliz. Graças a esforços persistentes, em 2015, a população aumentou para 1.600 indivíduos. No entanto, em 2016, a febre amarela chegou, levando 30% da população em apenas 6 meses. É de cortar o coração. Eles pesam apenas 600 gramas, mas são muito valentes na defesa do seu território. Em 2020, pela primeira vez, primatas selvagens foram vacinados em massa. E em 2022, a população atingiu 2.500 indivíduos, embora ainda haja preocupações com a consanguinidade. Pequeninos assim, mas são um verdadeiro símbolo de esperança para a conservação brasileira. Em segundo lugar, temos a equidna de bico longo, uma raridade da natureza. Este é um mamífero, mas que bota ovos e é raríssimo de se encontrar. É uma das criaturas mais estranhas do planeta, tão rara que é mais fácil pegar sinal de celular no meio do Pantanal do que encontrar uma dessas. A equidna de bico longo da Nova Guiné pertence ao grupo dos monotremados, ou seja, tem pelos, produz leite, mas ainda assim, bota ovos. A aparência é de um bicho pré-histórico, cheia de espinhos, com um focinho longo e curvo, parece que saiu de um filme de 160 milhões de anos atrás. Atualmente existem 4 espécies, todas criticamente ameaçadas, com apenas cerca de 20 fotos confirmadas no total. Em 2007, a espécie de Attenborough foi redescoberta depois de 62 anos sumida. Elas vivem em altitudes de 3 a 4 mil metros, e depois de 18 anos de pesquisa, os cientistas só conseguiram ver 2 indivíduos vivos. A cada reprodução, elas botam apenas um ovo, que choca por 10 dias. E, em 2020, o DNA ambiental indicou que pode haver menos de 1.000 indivíduos restantes. Em primeiro lugar, o peixe-mão. Este é um peixe que não gosta de nadar, mas adora caminhar. Na verdade, ele é o personagem mais excêntrico da nossa lista. O peixe-mão usa suas barbatanas como se fossem mãos com dedos para andar no fundo do mar, o que é hilário e inacreditável ao mesmo tempo. Existem 14 espécies de peixe-mão no mundo, sendo que 9 estão criticamente ameaçadas e 4 podem já estar extintas. Apenas o peixe-mão vermelho, perto da Tasmânia, tem entre 20 e 40 indivíduos restantes, menos até do que uma turma de escola. Em 2020, o peixe-mão liso tornou-se a primeira espécie de peixe marinho a ser extinta na era moderna.
Eles têm apenas 15 centímetros de comprimento e andam como gatinhos aprendendo a andar. Cada espécie vive em uma área de menos de 10 quilômetros quadrados. Então, em 2016, um barco de arrasto destruiu 50% do seu habitat em apenas uma noite. Que coisa, não é? Em 2022, uma nova espécie foi descoberta com apenas 30 indivíduos, desaparecendo tão rápido que, antes de ficar famosa, já está quase extinta. A natureza sempre esconde maravilhas que, às vezes, a gente só descobre quando estão prestes a desaparecer. Desde os seres mais minúsculos até aqueles que parecem imortais, todos estão clamando por ajuda, cada um à sua maneira. Existem espécies que você talvez nunca tenha ouvido falar, outras que você só viu em algumas fotos raras, mas cada criatura é uma peça insubstituível do nosso planeta. Espero que, depois deste vídeo, a gente não só se admire com o que é estranho, mas também aprenda a valorizar e proteger ainda mais. Se alguma história te fez pensar, deixe um comentário, dê um like e se inscreva no canal para juntos espalharmos o amor pela natureza. Até a próxima, com mais curiosidades e coisas estranhas. No misterioso mundo natural, as tartarugas parecem criaturas lentas e familiares, mas logo você perceberá que isso é apenas a ponta do iceberg dessa maravilha. Desde espécies com narizes idênticos aos de porcos, até verdadeiros guerreiros com carapaças que lembram armaduras de cavaleiros medievais, o universo das tartarugas é um pequeno planeta repleto de surpresas extraordinárias. Elas existem há centenas de milhões de anos, sobreviveram à era dos dinossauros e testemunharam tanto o surgimento quanto a queda de continentes inteiros. Cada espécie é uma obra-prima da evolução, esculpida pela natureza para se adaptar a ambientes extremos, desertos áridos, florestas úmidas ou as profundezas do oceano. Algumas são tão curiosas que parecem irreais, enquanto outras possuem uma beleza enigmática, como se tivessem saído diretamente de lendas antigas. Vamos explorar as 20 tartarugas e jabutis mais incríveis do planeta. Criaturas ao mesmo tempo familiares e estranhas, pacíficas e poderosas. Uma prova viva da resistência e da criatividade sem limites da natureza. A tartaruga mata-mata é uma das criaturas mais estranhas e impressionantes da América do Sul. Basta olhar para ela para pensar que saiu de um filme de ficção científica ou até mesmo de um jogo de Pokémon, sabe? Com sua carapaça irregular, cabeça grande e achatada, boca larga e aquele nariz alongado que parece um tubo de respiração, a mata-mata é uma verdadeira escultura viva da natureza. O destaque fica mesmo para a carapaça. Ela é grande, áspera e cheia de protuberâncias em forma de cone, o que ajuda a tartaruga a se misturar perfeitamente com folhas mortas e raízes submersas. O pescoço, achatado e largo, é coberto por uma pele rugosa que lembra um pedaço de casca de árvore apodrecida. E a cabeça triangular termina em um nariz longo que funciona como um snorkel natural, permitindo que ela respire sem se expor totalmente. Apesar de ter olhos nas laterais da cabeça, a visão dela é bem limitada. Mas, olha só, a natureza compensou isso com outro sensor. Pregas de pele supersensíveis ao redor da cabeça, que detectam vibrações na água e ajudam a perceber tanto presas quanto predadores. O ouvido dela também é muito sensível. Então, cuidado se for sussurrar perto dela. A mata-mata pode ouvir você. Prepare-se para viajar ao sul e conhecer uma das criaturas mais icônicas do planeta, a tartaruga gigante de Galápagos. Muita gente pensa que ela recebeu o nome do arquipélago, mas na verdade foi o contrário. A palavra Galápago, em espanhol, significa sela, por causa do formato curvado da enorme carapaça dela. Essas tartarugas são verdadeiros colossos do reino animal. Um adulto pode pesar mais de 300 quilos.
mesmo tendo uma dieta só de plantas. Mas o que realmente impressiona é a longevidade. Elas podem viver mais de 150 anos. Imagina só, quando Thomas Edison registrou sua primeira patente, uma tartaruga de Galápagos já estava viva. E talvez ainda esteja até hoje. Depois do primeiro ano de vida, quase não têm predadores naturais e conseguem sobreviver meses sem comida nem água. Infelizmente, o maior inimigo delas é o ser humano, por causa da caça, destruição do habitat e turismo em excesso. Mesmo assim, as tartarugas de Galápagos continuam sendo símbolos de serenidade, força e resistência, verdadeiros testemunhos do poder duradouro da natureza. À primeira vista, a tartaruga alligator parece mesmo uma criatura pré-histórica, uma mistura de dinossauro com pinha, sabe? Com carapaça irregular, cabeça enorme e mandíbula super poderosa, só de olhar já dá para ficar impressionado. Mas não se engane, ela raramente é agressiva sem motivo. É a maior tartaruga de água doce da América do Norte e vive em rios e lagos profundos. Apesar do nome alligator, ela quase nunca ataca humanos, a não ser que se sinta ameaçada. Mesmo assim, o poder de mordida dela pode chegar a 450 quilos, forte o bastante para quebrar ossos em segundos. A tartaruga alligator é uma caçadora paciente. Ela pode ficar submersa até 50 minutos sem subir para respirar, imóvel, só esperando a presa chegar perto para atacar com um golpe fulminante. Então, se um dia você atravessar um rio calmo no sul dos Estados Unidos, é bom ficar atento. Pode ter um monstro antigo observando você debaixo do lodo. Entre as criaturas mais únicas da Terra, poucas são tão fascinantes e tristes quanto a tartaruga de pescoço de cobra de Rote, também conhecida como Chelodina mccordy. Antigamente, ela habitava amplas regiões da Austrália, Nova Guiné e Indonésia, mas hoje está quase extinta devido ao tráfico ilegal de animais exóticos. Seu nome vem do pescoço incrivelmente longo e flexível, tão comprido que ela não consegue retrair a cabeça na carapaça como outras tartarugas. Em vez disso, dobra o pescoço para o lado, uma característica única que a torna inconfundível. Atualmente só existem pequenas populações isoladas em 3 áreas, e programas de reprodução controlada tentam evitar seu desaparecimento total. Contudo, ninguém sabe ao certo se ela conseguirá voltar à natureza. A tartaruga de pescoço de cobra tornou-se um símbolo doloroso do preço da curiosidade e ganância humana diante das maravilhas naturais. O nome pode soar engraçado, mas a tartaruga de nariz de porco realmente faz jus à fama. Seu focinho macio e arredondado lembra o de um porco, ou talvez sejam os porcos que têm narizes de tartaruga, também conhecida como tartaruga do rio Fly, é nativa da Nova Guiné e do norte da Austrália. Diferente de qualquer outra tartaruga de água doce, ela possui nadadeiras como as das tartarugas marinhas, que lhe conferem agilidade impressionante. As patas traseiras funcionam como lemes naturais, permitindo manobras precisas nas correntes fortes. Seu grande destaque é o focinho flexível, que permite respirar discretamente na superfície, enquanto o corpo permanece escondido. Um método perfeito de camuflagem. Além disso, ela é capaz de absorver oxigênio diretamente da água por meio de estruturas especiais na garganta, um tipo raríssimo de respiração entre os répteis. Adaptável e misteriosa, a tartaruga de nariz de porco é mais uma prova da engenhosidade da evolução, onde até os menores detalhes têm um propósito preciso. Nos riachos frios e florestas úmidas do Sudeste Asiático, vive a pequena mas impressionante tartaruga espinhosa, conhecida também como Rheosemes spinosa. Sua carapaça coberta de espinhos afiados a faz parecer uma miniatura medieval. Esses espinhos são mais proeminentes quando jovem e se desgastam com o tempo, deixando uma carapaça mais lisa, marcas visíveis da passagem dos anos. Vivem em regiões montanhosas e úmidas, perto de córregos, e são caçadoras habilidosas,
com pescoço longo e corpo achatado para se mover rapidamente na água. As patas com membranas ajudam na natação leve e precisa. Infelizmente, a tartaruga espinhosa enfrenta um destino ameaçador. É caçada excessivamente para consumo e comércio ilegal, o que reduziu drasticamente sua população. Pequena, mas resistente, essa guerreira de armadura natural luta silenciosamente pela sobrevivência em um mundo cada vez mais dominado pelos humanos. No mundo das tartarugas marinhas, a tartaruga de couro, ou Leatherback Sea Turtle, é realmente única. Em vez de uma carapaça dura como a maioria das suas parentes, ela é coberta por uma espessa camada de pele elástica, sob a qual há milhares de pequenas placas ósseas unidas, resistentes e flexíveis como uma armadura viva. É também a única espécie de tartaruga marinha sem carapaça rígida, e justamente isso a torna a viajante mais distante dos oceanos. A tartaruga de couro pode nadar milhares de quilômetros, desde as águas geladas do Alasca até o extremo sul da África, atravessando regiões onde poucas criaturas suportariam temperaturas tão extremas. Apesar de seu tamanho imenso, pode ultrapassar 2 metros de comprimento, seu maxilar é relativamente fraco, o que a faz se alimentar principalmente de águas vivas e pequenos invertebrados. Curiosamente, mesmo com uma dieta composta quase só de água, essas tartarugas mantêm força e energia incríveis, regulando sua temperatura corporal e viajando por vastas distâncias. Com aparência singular, resistência extraordinária e rotas migratórias colossais, a tartaruga de couro é um dos maiores tesouros vivos do oceano. Só pelo nome já dá para imaginar o visual dessa tartaruga. A tartaruga pancake africana, ou African Pancake Tortoise, tem uma carapaça fina, achatada e flexível, completamente diferente da carapaça espessa das outras tartarugas terrestres. E atenção, ela é uma tartaruga terrestre, não aquática. Com cerca de 18 centímetros de comprimento, é surpreendentemente rápida e ágil. Uma raridade entre as tartarugas. Graças à carapaça leve e plana, ela consegue se espremer entre fendas rochosas e desaparecer rapidamente ao menor sinal de perigo. Os desenhos em seu casco funcionam como camuflagem perfeita nas paisagens secas e pedregosas do leste da África, desde a Tanzânia e o Quênia até o Zimbábue. Essas tartarugas costumam viver sozinhas ou em pequenos grupos, sendo mais ativas nas manhãs frescas e no fim da tarde. Sua dieta é simples: capim seco, folhas suculentas, sementes, frutas silvestres e, ocasionalmente, pequenos insetos. Pequena, leve e cheia de destreza, a tartaruga pancake prova que, na natureza, velocidade e agilidade podem valer mais do que uma armadura pesada. Originária da lendária ilha de Madagascar, a tartaruga estrela é considerada uma das mais belas do planeta. Sua carapaça brilhante exibe padrões dourados em forma de estrela que irradiam sobre o fundo escuro, criando um contraste espetacular. Combinado à pele dourada, o efeito é tão harmonioso que parece obra de um artista. Quem já viu um filhote recém-nascido entende o encanto que desperta. São tão delicados e perfeitos que parecem saídos de um conto de fadas. A tartaruga estrela de Madagascar pode atingir até 40 centímetros e pesar cerca de 16 quilos. Na natureza, vive apenas no extremo sul da ilha, embora programas de conservação também existam na Ilha de Reunião. Habita regiões secas e espinhosas, onde o clima severo contrasta com a sua beleza radiante, um símbolo da força e da elegância eterna da natureza malgache. A evolução é cheia de surpresas, e essa espécie é uma delas. A tartaruga de casco macio espinhosa é uma das maiores tartarugas de água doce da América do Norte. Facilmente reconhecida pela carapaça lisa, achatada e flexível, que parece feita de borracha. As fêmeas são muito maiores que os machos, podendo medir entre 18 e 48 centímetros, enquanto os machos raramente passam de 25 centímetros. Elas têm um focinho alongado, semelhante ao da tartaruga de nariz de porco, e patas com membranas que as tornam excelentes nadadoras e caçadoras. Vivem em rios, lagos e lagoas dos Estados Unidos, do Wisconsin e Minnesota até o México, preferindo áreas de fundo arenoso ou lodoso, com pouca vegetação aquática. Ali, podem se enterrar parcialmente para descansar,
ou se esconder de predadores. Tartaruga de dorso diamante. O nome vem dos desenhos em forma de diamante que adornam sua carapaça. Mas o detalhe curioso é que os machos parecem ter bigodes. Na verdade, são apenas manchas escuras na mandíbula superior, mas o efeito é tão engraçado que parecem mesmo uma barba estilosa. Essa espécie vive ao longo da costa leste dos Estados Unidos, de Cape Cod até o Texas, em pântanos salobros e baías rasas. Embora entrem no mar de vez em quando, não suportam água muito salgada por longos períodos, perdem líquidos rapidamente. Durante o verão, sobem à terra firme para se aquecer ao sol e depositar seus ovos. A época de reprodução ocorre entre março e junho e, no início da primavera, centenas delas se reúnem nas baías rasas para acasalar. Um espetáculo natural impressionante. Se você achava que já tinha visto tudo, espere até conhecer a tartaruga gigante de casco macio asiática, também chamada de tartaruga de cantor. É uma das maiores e mais raras tartarugas de água doce do planeta. Tem cabeça larga, olhos pequenos e um focinho peculiar, ideal para o estilo de vida subaquático. Sua carapaça lisa, de tom oliva, permite excelente camuflagem no fundo lodoso dos rios. Os filhotes apresentam manchas claras na carapaça e na cabeça, como se ainda estivessem na adolescência. Apesar de existirem histórias sobre exemplares com 2 metros de comprimento, o maior registro confirmado tem cerca de 1,30 m e pesa quase 100 quilos. Essa tartaruga passa até 95% do tempo enterrada no lodo, emergindo apenas 2 vezes por dia para respirar. É uma caçadora paciente que espera imobilizada até que um peixe ou crustáceo desavisado passe por perto. Então ataca num piscar de olhos. Um ser ao mesmo tempo misterioso e imponente, o gigante silencioso dos rios da Ásia. Como o nome sugere, essa tartaruga é nativa do sul da Ásia, especialmente da Índia. Sua característica mais marcante são as tampas de pele que cobrem as pernas e a cabeça quando se retrai na carapaça, uma espécie de escudo biológico natural. Infelizmente, essa adaptação não é suficiente para protegê-la dos humanos. A espécie é amplamente caçada por causa da crença popular de que sua carne tem propriedades revigorantes. A tartaruga de tampa vive em águas rasas de rios, lagoas, canais e pântanos da Índia, Paquistão, Sri Lanka, Nepal e Bangladesh. Prefere ambientes de fundo lodoso ou arenoso, onde pode se esconder com facilidade. Durante o acasalamento, o macho acaricia a carapaça da fêmea e ambos balançam a cabeça de um lado para o outro antes do acoplamento. Quando terminam, caminham juntos por um curto trajeto antes de se separarem. Um ritual curioso e encantador, digno do título de uma das espécies mais peculiares do continente asiático. Mais uma espécie fascinante de água doce. A tartaruga mapa de manchas amarelas tem carapaça marrom clara, marcada por desenhos amarelos ou alaranjados que lembram um mapa geográfico. Os machos têm garras longas e curvas nas patas dianteiras. Parecem até unhas feitas no salão. Mas são garras verdadeiras, usadas durante o cortejo e defesa. São animais que adoram tomar sol. Passam horas empoleirados em troncos caídos sobre rios e lagos, prontos para mergulhar ao menor sinal de perigo. Quando ameaçados, os machos se retraem rapidamente, mas as fêmeas são mais ousadas. Podem até morder o intruso. A lição? Nunca provoque uma tartaruga. Se você duvida que essa espécie exista, quase tem razão. A tartaruga angonoca, também chamada de plowshare tortoise, é uma das tartarugas terrestres mais ameaçadas do mundo. Sem proteção intensa, pode desaparecer completamente em poucas décadas. A principal ameaça é o comércio ilegal de animais de estimação, embora javalis também destruam ninhos e se alimentem dos filhotes. Hoje restam cerca de 400 indivíduos em estado selvagem, todos em Madagascar, o único lugar do planeta onde essa espécie vive. A angonoca tem uma carapaça alta e dourada, rosto gentil e movimentos lentos, como a maioria das tartarugas terrestres. Quando ameaçada, retrai-se totalmente dentro da carapaça, esperando o perigo passar. Alimenta-se de gramíneas, folhas secas e arbustos. Mas o detalhe mais curioso é o hábito incomum de comer fezes. Sim, fezes secas de javalis, que são ricas em minerais essenciais. Um gosto inesquecível, para dizer o mínimo.
A tartaruga crocodilo também é conhecida por vários outros nomes, como tartaruga do pântano, tartaruga de capacete africana, tartaruga de pescoço lateral africana e, claro, tartaruga crocodilo. Ninguém sabe ao certo por que esse animal precisa de tantos apelidos, talvez porque seja realmente famosa. Embora seja uma espécie relativamente pequena, medindo cerca de 20 centímetros quando adulta, isso não a impede de sorrir. Sim, essa tartaruga tem uma boca larga, o que faz parecer que está sempre sorrindo de forma simpática, como se fosse o amigo mais gentil do mundo dos répteis. Mas não se deixe enganar pelo sorriso. Mesmo quando alguém parece amigável, nunca aceite doces de estranhos. Acredite, é uma lição aprendida da pior maneira. A tartaruga crocodilo está amplamente distribuída pela África, desde Gana, no oeste, até a África do Sul, e do Sudão até a Península do Cabo. Ela prefere águas paradas, como pântanos, lagoas, poças de chuva e riachos lentos, mas às vezes também vive perto de rios de corrente suave. Apesar da aparência dócil, ela não é nada sociável. Tende a brigar ferozmente quando encontra outras tartarugas ou espécies semelhantes. Em outras palavras, a tartaruga crocodilo não é o tipo de criatura que gosta de fazer amigos. O nome tartaruga de telhado soa poético, evocando a imagem de um casco curvado como um telhado. No entanto, olhando de perto percebe-se que não há um telhado de verdade, apenas uma pequena elevação central no casco, charmosa, mas longe de ser uma cobertura real. Talvez quem lhe deu o nome tenha sido um pouco romântico demais. Mesmo assim, a aparência da tartaruga de telhado indiano, ou Indian Roofed Turtle, é única e encantadora. Essa pequena tartaruga vive em sistemas fluviais e ambientes de água doce em todo o Paquistão, norte e península da Índia, além de Bangladesh. Ela prefere lagoas calmas, canais e riachos de fundo lamacento e macio, onde há abundância de plantas aquáticas, sua principal fonte de alimento. Mais do que um animal pacífico, essa tartaruga desempenha um papel importante na manutenção do equilíbrio ecológico, ajudando a purificar naturalmente as águas. Uma criatura humilde e serena, mas que carrega em si a beleza tradicional e a força vital das terras indianas onde nasceu. Quem diria que no mundo das tartarugas também existem versões de pescoço longo e pescoço curto? A tartaruga de barriga vermelha de pescoço curto, ou Red-Bellied Short-Necked Turtle, é o exemplo mais marcante dessa diversidade. Nativa da Papua Nova Guiné e da Austrália, ela habita pântanos, lagoas e rios tranquilos, onde o reflexo da luz solar dança sobre a superfície da água. Como muitas tartarugas de água doce, passa boa parte do tempo tomando sol para se aquecer antes de mergulhar em busca de alimento. Mas o que realmente a diferencia é o anel vermelho vibrante que contorna seu corpo. Um toque de cor natural que parece uma joia cuidadosamente esculpida pela natureza. O contraste entre o vermelho vivo e o casco escuro faz parecer que ela desfila com um traje elegante e cheio de estilo. Se o mundo das tartarugas tivesse uma passarela, a tartaruga de barriga vermelha de pescoço curto seria, sem dúvida, a estrela principal, desfilando com confiança sob os holofotes da natureza. Na natureza, poucas criaturas sabem se vestir tão bem quanto a tartaruga pintada, especialmente quando chega a temporada de acasalamento. Em tempos normais, ela tem uma aparência simples, até um pouco desleixada, como se estivesse de pijama velho. Mas quando o amor está no ar, tudo muda. Machos e fêmeas se transformam, vestindo trajes de gala que a própria natureza desenhou. O macho ganha tons mais claros na cabeça e uma faixa vermelha intensa entre os olhos, como um cavalheiro usando gravata para o baile. A fêmea, por sua vez, adota tons avermelhados mais sutis, transmitindo elegância e charme. Essas cores vibrantes duram pouco, apenas durante a época de reprodução, mas são suficientes para torná-la um verdadeiro ícone fashion da natureza, onde a beleza não serve apenas para encantar,
mas também como uma linguagem poderosa de amor e sobrevivência. O nome tartaruga de cabeça grande pode soar um pouco rude, mas é totalmente justificado. Sua cabeça é realmente desproporcionalmente grande em relação ao corpo. Por causa disso, ela não consegue retraí-la dentro do casco como outras tartarugas. Para compensar, a natureza lhe deu um crânio extremamente resistente e placas ósseas que protegem a cabeça e os lados do rosto. Ela também tem uma cauda longa e garras poderosas, o que a torna uma excelente escaladora. E acredite, ela usa o bico para se segurar em pedras enquanto vive em riachos de corrente forte. Infelizmente, essa espécie está na lista de animais ameaçados da IUCN, devido à destruição de habitats e à caça. Uma criatura verdadeiramente singular, e que precisa de muita sorte e de nossa ajuda para continuar existindo. O universo das tartarugas e jabutis é realmente um tesouro fascinante da natureza, onde cada espécie carrega sua própria história, beleza e extraordinária capacidade de sobrevivência. Dos gigantes das Galápagos que vivem mais de um século, as estranhas mata-mata e as coloridas tartarugas pintadas, todas são testemunhos da diversidade e da criatividade infinita da vida na Terra. Esses animais não são apenas criaturas lentas carregando um casco pesado, mas símbolos de paciência, resistência e adaptação, qualidades que nós, humanos, tanto admiramos. No entanto, por trás de toda essa beleza, há um lembrete urgente. Muitas dessas espécies estão desaparecendo por causa da caça, da poluição e da perda de habitat. Se não agirmos agora, talvez um dia essas criaturas antigas existam apenas na memória. Vamos protegê-las, para que o som dos passos lentos das tartarugas continue ecoando para sempre na sinfonia eterna da natureza.